Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos continuar falando na verdade sobre currículo e como você conquistar a sua vaga no exterior. Vamos falar um pouquinho disso. Hoje a gente vai falar especificamente sobre sumário, vamos falar um pouquinho mais. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou o Jean Franco, sou especialista de carreira internacional, moro aqui na Irlanda já faz uns 3 anos, trabalho com RH há uns 10 anos e vou falar um pouquinho mais sobre currículo e como você tem que preparar seu currículo para uma vaga no exterior, tá? E até para vagas em multinacionais, tudo isso será uma boa oportunidade para você rever ou talvez até construir o seu currículo. Bom, a gente já falou, eu até comentei no último vídeo sobre um pouquinho de exemplos do que você não deve ter num sumário, por exemplo. Né? Lembra que a gente comentou lá de muitos adjetivos, tudo, ele acaba ficando muito fraco, né? Então o que a gente tem que pensar? Vou falar um pouquinho o que você tem que colocar nesse sumário, ou até o termo seria mais adequado, seria o personal statement, seria uma declaração pessoal, vamos dizer assim. Qual que é o objetivo desse personal statement ou desse sumário aí? O objetivo é o quê? Que numa olhada, né, at a glance, tipo só numa bisolhada aí, o recrutador já consiga identificar quem é você, tá? Ele é como se fosse um super resumo aí, a big picture, né, desse seu histórico como um todo. Somente que às vezes você tem aí 10 anos de experiência, 7 anos de experiência, hoje de manhã, por sinal, hoje é sábado, não sei quando vai voar esse vídeo, porque tem edição, tudo é a parte mais chatinha. Mas eu tô até falando hoje com uma cliente minha, uma arquiteta, 7 anos de experiência. Então imagine o tamanho, né? Quanta de coisa que a gente tem que ver num currículo onde você já tem 7 anos de experiência. Então você tem algumas coisas aí como desafio para fazer. E o sumário serve para isso, para ajudar que o recrutador, na primeira olhada, nos primeiros 5 segundos, ele já fala, opa, esse é o profissional que eu quero, esse é o profissional que eu preciso, ou que se encaixa bem no job description, né, na descrição da vaga, que eu preciso, que eu postei aqui, né? Então eu quero essa pessoa. Então o que eu tenho que ter? Né? Primeira coisa, evita, né? A gente tem que colocar duas coisas. Evita colocar muito soft skills. Foi o que a gente comentou no último vídeo. Que foi lá aquelas coisas, por exemplo, a sua comunicativo, a leadership, a team player, hard worker, blá blá blá, quick learner, todos esses adjetivos a gente pode colocar como soft skill, tá? O que é mais concreto, o que vai casar melhor numa vaga, vamos dizer assim, até quando o recrutador vai olhar mais, ou até o hiring manager vai olhar lá o seu currículo, vão ser os hard skills. É lógico que a divisão de skills não são apenas essas duas, em soft e hard skill, porque a gente até poderia colocar software skills, por exemplo, de software, tá? Então a gente poderia colocar isso, a gente podia colocar industrial skills, específico da indústria, mas vamos separar nesses dois grandes blocos que vai ser mais fácil agora. Então a gente tem o soft skills, ok, e tem o hard skill. O que é um hard skill? Hard skill é mais o que você executa, o que você é muito bom, especialista em. Então, às vezes você é especialista em colocar aqui na área de... hoje eu estava falando com uma arquiteta, então só que tá fresquinho. Ele é especialista na área de restauração, né? Então ela poderia colocar isso no personal statement, por exemplo. Eu poderia colocar isso. Poderia colocar uma informação extremamente relevante, por exemplo, quanto tempo eu tenho já de trabalho nessa função, por exemplo, ou quanto tempo eu tenho de carreira. Por exemplo, eu posso colocar, eu sou um profissional com 7 anos de experiência em arquitetura, por exemplo, e especialista na área de restauro e conservação de patrimônios, por exemplo. Tá? É um bom e rápido, né, personal statement. No geral, eu recomendo um personal statement, e eu estou batendo aqui no microfone, então deve ter dado um barulhinho, mas voltando. No geral, eu recomendo de 3 linhas, 4 linhas mais ou menos,
eu não recomendaria personal statements muito longos, né? Eu já vi alguns que falaram que a leitura é o prefácio do Tolkien aqui, né? Tipo, uou, muita informação ali no personal statement, ele descreve toda a carreira dele e não precisa. O personal statement é o quê? Esse sumário, né? Seria em 2 linhas, em 3 linhas eu tenho a foto grande da pessoa. O que é interessante? Então você pode colocar essas hard skills, coisas que você é muito bom. Por exemplo, eu sou engenheiro, então eu conheço muito de mechanical engineer, automação, robótica, por exemplo. Eu conheço sobre continuous improvement, né? Metodologias de melhorias contínuas, por exemplo. Eu posso deixar esses tipos de hard skill mais destacado nessa parte bem de cima do currículo, tá? De novo, o recrutador tem que ler nos primeiros 5 minutos para falar assim, é esse o cara ou é essa, é a mulher que eu quero contratar, e vai continuar lendo o meu currículo todo. Então, não importa muitas vezes o tamanho do currículo, ele está interessante, ele está fazendo sentido para o recrutador ler. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre tamanho, mas esse é um ponto básico. Se ele é interessante, você lê. Se não for, eu já paro na primeira folha, nem continuo. Tá? Então isso não é só eu e nem é o recrutador no geral. Então, jogue mais hard skills. O que mais você pode adicionar? Igual o tempo de experiência que a gente comentou, áreas que você é muito bom. Você pode colocar, e se for interessante para você, as indústrias que você tem experiência. Por exemplo, eu sou da área de marketing, de digital marketing, e eu tenho experiência nas indústrias de fashion industry, por exemplo. Eu também tenho de education industry e mais alguma. Tá? Eu poderia colocar isso lá em cima, que são as áreas que eu tenho mais expertise. Jean, mas eu sempre tenho que colocar as indústrias? Eu colocaria se fizesse sentido. Estou aplicando para vagas nessas indústrias, então coloca que você tem 7 anos de experiência, por exemplo, um número X aí, nessas empresas, nessas indústrias, quer dizer. Então isso você reforça, fala, eu sou a pessoa certa para você. Tá? Logo de cara, é um soco, né? Vamos dizer assim, de tipo, olha, eu sou a pessoa ideal para você. O que eu colocaria também, principalmente se você tem experiência, muitas vezes a gente vai colocar a sua educação lá no final. Então, se você quer colocar sua educação também como algo relevante, algo muito forte para você, falar, isso é um ponto forte meu, às vezes você pode colocar, eu tenho um BSc, né, um Bachelor of Science, né? Então a abreviação seria BSc. Em alguma coisa, in Business Administration, in Finance, in Engineer, in Mechanical Engineer, in Industrial Engineer, você pode colocar alguma coisa assim. Ou também você pode colocar Master Degree in alguma coisa. Então, em resumo, o seu Personal Statement, ao invés de colocar só soft skills, você, pelo contrário, você vai colocar áreas de expertise, você fala, eu sou muito bom nisso, tá? Tempo de experiência no geral, I have over 7 years of experience in alguma coisa. Então você vai colocar, tipo, eu tenho mais de 7 anos de experiência na área X, da indústria, né? Y, tenho especialidades em 1, 2, 3 skills, né? Em hard skills, em áreas, com uma graduação em nisso, whatever, um master degree, post-graduation, advanced certificate in whatever. Você pode colocar esse tipo de experiência para deixar uma sentença, eu juro, minha gente, em 3 linhas fica um negócio perfeito, extremamente forte e vai dar essa big picture, né? esse grande resumo pro recrutador, que daí ele vai falar assim, essa pessoa vale a pena eu continuar lendo todo o currículo, tá? Bom, essas foram as dicas de agora, só para dar uma noção. A gente sempre pode falar mais, tem mais campos às vezes você pode trabalhar, mas isso é pelo menos para você ter uma noção e começar a construir. Aqui eu quero falar até dos principais, não digo erros, né? Eu sempre coloco erros, mas não é erro, mas como aumentar sua performance para conquistar uma carreira internacional.
toda a carreira, toda a vaga de trabalho já é difícil, você já tem uma competição, ainda mais quando você está competindo com o mundo como um todo. Você tem que ser muito bom, então seu currículo tem que estar perfeito, tem que ser brilhando, né? Tem que estar impecável. Então não vacila, você está buscando alguma coisa no exterior, essa carreira no exterior, não vacila e tenha um currículo perfeito. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveita, vê, se inscreve no canal, olha as outras redes sociais dessa carreira no exterior. A gente vai construindo mais material porque eu quero que você conquiste a sua oportunidade internacional. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e espero que tenha te ajudado. Tchau, tchau.